Esse livro é para quem gosta de teoria da conspiração. Olá, eu sou a Dora, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Livros e Pão. E hoje eu acabei de tirar uma soneca, então agora eu posso tudo, inclusive trazer aqui a resenha para Piranesi, da Susanna Clarke. E se você, como eu, acompanha o Booktube, você pode ter notado que Piranesi foi simplesmente um dos livros xodóis dos booktubers no final do ano passado, no final de 2021, até porque esse livro foi por muitos considerado o melhor livro de 2021. E eu confesso que eu fui influenciada por essa repercussão toda, especialmente pelo vídeo da Velis Valadares, que é uma booktuber que eu já acompanho há muito tempo aqui no YouTube, e eu decidi ler esse livro. E eis então que eu não me arrependi. Vamos começar a resenha. Quando eu peguei o livro para ler, eu não sabia basicamente nada sobre a história, nada sobre o livro, exceto o fato de que envolvia um labirinto. E eu sou muito atraída por narrativas labirínticas, sempre gostei muito, desde o filme O Labirinto com o David Bowie, até livros que se passam nesse cenário e até toda a mitologia que já envolve essa questão do labirinto. Então saber que Piranesi já estava associado a isso já era o suficiente para mim. E assim como outras pessoas também já falaram, eu acredito que se você quer ler esse livro, quanto menos você souber sobre ele, melhor. Porque quando a história começa, a gente está tão perdido quanto o Piranesi, que é o personagem principal do livro. Conforme ele vai narrando, a gente vai entendendo um pouco mais sobre o lugar em que a gente está e o mundo em que a gente está. Essa narrativa é construída de um modo muito interessante e inteligente, porque ao mesmo tempo em que a gente percebe que o Piranesi tem um entendimento muito grande daquele lugar, porque ele sabe calcular milimetricamente a distância do quarto tal até o quarto tal e da estátua tal até a estátua tal, a gente vai entendendo que algumas coisas nas descrições dele e nas anotações dele, na verdade, não fazem tanto sentido assim, pelo menos para nós leitores até aquele momento. E esse lugar em que ele está, apelidado de A Casa, se assemelha a um labirinto, né, que nem eu já disse, mas também a um museu antigo, com várias estátuas que representam desde coisas banais assim do dia a dia, tipo crianças passeando, até estátuas que remetem à mitologia de fato, como a do Minotauro, entre outras. E o Piranesi é um personagem muito legal também, e muito interessante de se ler, porque ele é tanto um personagem lúdico, poético e até certo ponto ingênuo, como ele é um personagem com um pensamento científico. Então ele é objetivo e muito racional nos métodos dele, ao mesmo tempo que ele ainda enxerga a magia em tudo aquilo que acontece. Ele é quase uma contradição dentro de si mesmo. E agora que eu falei na verdade, talvez ele seja justamente isso, uma contradição dentro de uma pessoa só. E essa questão vai ficando mais evidente ao longo do livro. O Piranesi habita aquela casa praticamente sozinho, exceto por algumas pessoas que ele nunca conheceu, mas apelidou de, por exemplo, o Homem da Lata ou a Menina do Biscoito, que são corpos, são ossos que ficaram para trás de pessoas que ele nunca chegou a conhecer. Mas a partir delas que ele tem noção que existem outras pessoas no mundo além dele. A partir delas, e é claro, do outro. O outro é uma outra pessoa viva com a qual ele se encontra semanalmente e tem conversas objetivas, tem conversas científicas e metódicas, o que se relaciona com essa parte da personalidade dele que eu mencionei. E o livro é escrito de um modo que a gente vai acompanhando as anotações dos diários do Piranesi, e que são anotações dignas de uma expedição, e que também delatam o modo de pensar dele. Então ele escreve, por exemplo, entrada do 8º dia do 6º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. E assim ele consegue se localizar naquele tempo e espaço e escrever a coisa relevante que aconteceu naquele dia. E essa rotina que ele tem de passear pelo labirinto e descobrindo novos cômodos e conversar com outro, começa a ser alterada no momento em que ele percebe que existe outra pessoa habitando a casa naquele momento. E essa pessoa, ele não sabe quem é, mas o outro aparentemente sabe quem é essa pessoa e avisa que ele correria um grande risco e perigo se aproximasse dela. E é aí, nessa segunda parte do livro, que as coisas realmente começam a ficar envolventes. Porque eu acho que antes da primeira parte a gente estava muito se situando ali, tentando entender o que estava acontecendo, tentando pegar cada mini detalhe ao mesmo tempo em que a gente estava, de fato, perdido naquele labirinto. E é com essa adição de uma nova pessoa que a gente começa a não apenas andar cegamente pelo labirinto, mas a perceber algumas coisas que estavam no ar e que a gente ainda não tinha percebido.
E falando em ar, uma coisa que eu gostei bastante nesse livro e que eu acho que é uma coisa que talvez se destacaria e poderia ser estudada numa releitura é a relação que Piranesi tem com os animais e o simbolismo que os animais trazem para essa narrativa. Como, por exemplo, no momento em que ele conversa com as gralhas, que ele observa o voo dos pássaros e tenta entender o que isso significa. Essa história está repleta de pequenas coisas e momentos que nos ambientam naquele mundo e que fazem com que a gente entenda mesmo o Piranesi, que a gente entenda a magia daquele lugar e o que mantém eles são em meio àquilo tudo. E é muito difícil falar desse livro sem dar spoilers, especialmente do final da segunda metade do livro, mas eu acho que é essencial não falar mesmo sobre, justamente para você poder ser pego de surpresa também e entender um pouco dessas contradições do personagem e dos mistérios da identidade, das identidades que rodeiam aquele personagem e, quem sabe, outros personagens também. Mas quando eu terminei o livro, eu pensei que uma coisa que talvez eu gostaria que tivesse sido um pouco mais aprofundada tivesse sido justamente essa relação do Piranesi com o outro. Quando o livro acabou, eu fiquei com vontade de ler um pouco mais da dinâmica deles e entender um pouco mais sobre como os dois se relacionavam. Porque a partir do momento que o terceiro personagem entra no livro, as coisas começam a acelerar e os pensamentos do Piranesi vão para outras coisas, vão para a possibilidade de outras pessoas e de outros personagens, e essa rotina dele fica meio esquecida. E apesar de eu entender a necessidade de mudar o ritmo do livro, de botar pra frente, até pra não ficar chato e monótono, que nem algumas pessoas, eu acho, perceberam essa primeira parte do livro, quando as coisas começaram a mudar, eu me senti impelida a voltar para o início e tentar reler e tentar me aprofundar nessa relação dos dois para entender um pouco mais e para entender também a força e o charme que o outro exercia sobre o Piranesi. Mas ao mesmo tempo em que eu gostaria que essa parte tivesse sido um pouco mais desenvolvida, eu achei que o personagem do profeta, por exemplo, foi escrito na medida certa. A gente recebeu informações o suficiente para criar um julgamento sobre esse personagem e para achar ele interessante, mas eu acho que a gente recebeu informações na medida certa para não desvendá-lo totalmente. Porque eu acho pertinente que esse personagem e outras pessoas que envolvem ele permaneçam, de certo modo, um mistério. Eu acho que isso funciona muito bem não só para a história, mas também para a reflexão que esse livro propõe. Então, de verdade, eu achei que esse livro foi escrito de um modo muito inteligente. Porque a autora, a Susanna Clarke, ela soube brincar muito bem com isso, com essa questão toda de se sentir perdido. Não só o Piranesi, mas também nós, os leitores e as leitoras. Eu senti falta de um livro que me fizesse sentir assim, não perdida exatamente, mas com vontade de reler o livro para tentar pegar mais detalhes que eu não peguei, para olhar com uma nova percepção sobre certas páginas e capítulos. Porque eu acho que essa é outra coisa bacana que o livro propõe. A possibilidade de mais de um olhar sobre a mesma coisa, sobre as mesmas pessoas e até sobre o mesmo mundo. Ou então, outros mundos. E falando em outros mundos, eu acho que alguns momentos da narrativa me lembraram bastante de A Bússola de Ouro, ou melhor, A Faca Sutil, que é o segundo livro da trilogia da Bússola de Ouro, que inclusive é sensacional, eu recomendo muito. E como alguém que gosta muito de A Bússola de Ouro, óbvio que eu gostei bastante dessas pequenas passagens que me lembraram essa questão muito específica da Faca Sutil. Que é isso, se eu falar agora vai ser um spoiler duplo não só de Piranesi, mas também de A Bússola de Ouro. Mas ainda assim eu gostaria de ler uma passagem desse livro, que é uma passagem lá pro final, mas que eu acho que demonstra muito quem é o Piranesi, por que a gente gosta dele e qual é a magia do personagem dele. E essa passagem, eu acho que retirada de contexto, como eu tô fazendo aqui, ela não é um spoiler significativo, mas se você quiser pular esse trechinho do vídeo, tudo bem, fica aí o aviso. É a seguinte: mas eu queria, mais do que tudo, que Rafael se afastasse delas, para que eu pudesse parar de pensar nas pessoas da alcova do modo como ela pensava, como pessoas assassinadas, e voltasse a pensar nelas da maneira que sempre pensei, como pessoas boas, gentis e pacíficas. Eu acho que essa passagem se relaciona muito com a história, com o Piranesi e com a reflexão que o livro propõe, porque ela sintetiza justamente isso, que quando acontece uma grande tragédia ou mesmo uma pequena tragédia,
as pessoas envolvidas passam a ser definidas e conhecidas por aquilo que aconteceu com elas, e não por quem elas são ou por quem elas foram. E eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente refletir sobre, não só na leitura desse livro, mas mesmo fora dela. Então, quando eu li esse trecho, já me aproximando do final do livro, eu fiquei comovida de um jeito que eu realmente não esperava que eu ficaria nesse livro. Não comovida ao ponto de chorar e ficar, ai, coitados e coitadas, mas eu acho que naquela parte da história, a partir dessa passagem, muitas coisas se conectaram para mim, muitos pontos foram fechados e a história realmente concretizou o toque que ela poderia ter dado em mim. E é isso, se você já leu o livro, eu acho que você vai entender por que eu fiquei tão mexida com essa passagem. Ou não, se você não entendeu também tudo bem, pode deixar aqui nos comentários. Mas é isso, li Piranesi agora em 2022, com um aninho de atraso aí para o prazo do Booktube. Não sei se vai ser a minha melhor leitura do ano, eu acho que não, eu ainda acredito em outras possíveis leituras que eu possa ter, mas com certeza foi uma leitura muito boa e que eu gostei bastante. E tendo isso dito, agora chegamos aqui ao clássico momento do canal de perguntar que pão seria Piranesi, se Piranesi fosse um pão. E hoje eu digo que Piranesi seria um pão picentino. E agora eu vou ser muito culta e pegar a referência que eu achei online e vou deixar, inclusive, na descrição, que descreve o pão picentino como uma contribuição da Roma Antiga e que era um pão duro, que exigia a imersão em leite ou mulsum antes de ser comido. E era um pão de luxo, diga-se de passagem. Eu acho que se você já leu o livro, você vai entender por que eu escolhi esse pão. Se você ainda não leu, talvez não, mas eu acho que a palavra-chave aqui é imersão. E fica com essa aí. Então é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa aqui o seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita e deixa aqui nos comentários o que você quiser comentar. Sinta-se livre. Acho que quando eu postar isso, o canal já vai ter feito 2 aninhos, então parabéns para todos. Em algum momento sai aí um vídeo especial de comemoração. E é isso, muito obrigada a quem assistiu o vídeo e a quem